Abra a sua Bíblia. Tentei pegar os músicos surpresos e se prepararam antes. O Berlim falou, ó, o cara vai pegar a gente. Entregou para todo mundo aí. Lucas 3, do verso 1 ao verso 14. Diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos por essa manhã, pela oportunidade da palavra. Senhor, fala conosco, guia-nos na tua verdade, que não seja eu falando, mas o Senhor falando. Abre nosso entendimento, Deus, essa manhã, e os nossos corações para receber essa palavra, que ela venha lançar sementes e frutificar em nós, Deus. Abençoa-nos, guia-nos, e que toda distração, todo incômodo, dor de cabeça seja dissipada agora, para que nós possamos compreender e introjetar essa palavra para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Bom, esse capítulo, tal como o livro como um todo, foi escrito por Lucas, que dá nome, melhor dizendo, ao livro. Todos sabemos aqui, ou quem não sabe vai saber agora, Lucas é um médico, ele é uma figura que acompanha a igreja do primeiro século e que tem como sua função ali meio que amealhar as informações, juntar as informações, compilá-las e formar um livro, né? Um livro do Evangelho de Jesus, o que Jesus teria feito. Nós temos 4 evangelhos, como os irmãos sabem, né? João é um evangelho muito à parte, é uma outra cristologia super avançada. João começa por outro caminho, né? João fala que Jesus é o verbo. João é uma outra viagem própria, né? Um outro caminho de avaliação de Jesus e tal, uma coisa bem diferente, mais espiritualizada, vamos dizer assim, no sentido que os termos que ele usa são coisas muito transcendentais. Mas Mateus, Marcos e Lucas são livros que dialogam entre si, e é provável que o próprio Lucas tenha tido acesso aos registros de Marcos, por exemplo, que hoje a gente entende que é o primeiro livro que foi escrito, as pesquisas históricas apontam para isso, e a partir disso ele foi compilando e construindo o seu próprio livro. E aqui no início desse capítulo ele vai meio que situando uma história, né? No tempo do tetrarca tal, no tempo em que Anás e Caifás eram sacerdotes. Então ele vai situando o leitor num certo contexto histórico. E ele vai narrar sobre um personagem que é relativamente bem conhecido, mesmo por aqueles que não são cristãos, né, que é o João Batista. E João Batista, como vocês devem saber, primo de Jesus, e é aquele que antecipa o Messias. Aliás, é por esse motivo que a gente celebra a festa junina em junho. Não sei se os irmãos sabem, né? Porque a festa junina, a princípio, era para ser uma festa joanina, vamos dizer assim, porque Jesus nasceu segundo o calendário ocidental quando? Dezembro. A gente sabe que não é bem isso, mas o calendário que a gente usa não é esse.
A gente bate parabéns para Jesus em 25 de dezembro. É isso, bota um bolinho em casa, parabéns para Jesus, canta, legal. 6 meses antes está quando? Junho. Então a gente celebra João nesses 6 meses anteriores. É uma construção da Igreja Católica na época medieval. É uma figura importante. Então, precedendo Jesus, João, né? Vamos dizer assim. Então o João vai preparando o caminho. É como se ele estivesse limpando o terreno para que Jesus chegasse. E ele mesmo fala isso, né? Esse texto aqui de Lucas 3, inclusive, ele vai ressoar, ele tem ressonância com o texto de Mateus 3, o qual você não precisa abrir, mas a temática e a discussão é a mesma. Eu até antecipo aqui para os irmãos, né, um exemplo. Por exemplo, aqui no verso 2, ele fala, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você vê que Mateus 3 e Lucas 3, eles estão em consonância, eles estão discutindo a mesma coisa, a pregação de João Batista. E o que é a pregação de João Batista? É uma pregação convocando as pessoas para uma espécie de arrependimento, né? E ele vai falando sobre a necessidade, ele confronta e fala sobre a necessidade de transformação, de ajuste. Mas antes de entrar nisso, ele também fala com as pessoas de modo pesado. O que é curioso, eu acho que João Batista, por exemplo, fosse um homem do século 21, ele teria alguma dificuldade de ter uma igreja. Porque você fica imaginando um cara que no tom da pregação dele é raça de víbora e não sei o quê. João é um cara meio solto, né? Meio, não tem rabo preso, então ele fala mesmo. Eu diria que até para a nossa linguagem hoje, eu posso estar sendo injusto com ele, mas seria um cara até muito bocudo, assim, meio entrão, meio, meu irmão, vocês vão para o inferno, né? A linguagem dele é meio essa, né? Então o João é um cara que assusta. Mas por trás desse brucutu, que ele supostamente representa, pelo menos eu leio ele assim. Talvez você nem leia, raça de víboras, não sei. Você pode ler diferente. Eu leio de um modo, né, intempestivo. Mas no fundo disso tem um coração mole. Isso é interessante. Porque ele vem com essa mensagem dura, pesada. E, gente, é um homem do deserto. É difícil você imaginar um homem do deserto ou um camponês. Essas figuras assim, sendo muito... Ele não é um homem urbano, entendeu? Ele é outro papo, é outra linguagem. Mas a despeito dessa casca meio dura, que aparentemente ele tem, segundo como eu leio, ele tem um coração mole. Mole para Deus. Porque ele vira e fala assim, olha, mas virá alguém que eu nem sou digno, né, de mexer nem na sandalinha dele ali, né? Não tem como, ele é muito maior. Então eu estou preparando o caminho para ele. E isso é importante, porque às vezes a gente é estranho, como o pastor Pedro falou na outra semana. Todo mundo é estranho, todo mundo é esquisito. Eu não sou. Talvez nessa distância não. Mas de perto, certamente você é. Mas no seu coração, há um coração mole, quebrantado para Deus? Amém. É isso que precisa, um coração quebrantado para Deus. Porque na sua estranheza, Deus vai trabalhando contigo também, no seu jeito estranho de ser, mas o coração tem que estar aberto. E João tinha esse coração aberto. Para de toda essa imagem, ele tinha um coração que falava o seguinte, olha, vem um aí que é muito maior. Vem um aí que é aquele sobre quem se fala. É o Messias esperado, é esse cara, é Jesus. Ele está vindo aí. Então ele tem esse coração. E eu acho que a primeira lição para nós é isso. Às vezes nós temos uma mensagem dura, mas não temos um coração sensível. A mensagem dura precisa vir acompanhada de um coração sensível, senão ela vira apenas um moralismo, né? Uma fala por falar, mas que não vem acompanhada da proposta da salvação que vem em Jesus. E aí ele vai começando a orientar as pessoas para o arrependimento. E ele faz uma coisa que aparece no Novo Testamento, que a gente tem dificuldade de encontrar no Antigo Testamento, que é batizar. Se você parar para poder lembrar as histórias proféticas, os grandes profetas, os profetas maiores e menores, você não vai se recordar, acredito eu, de situações de batismo. Você vai se lembrar de situações com água, talvez. Olha, pula naquele rio ali, tantas vezes, tal, parará. Mas de batismo, você não lembra disso. Mas no Velho Testamento a gente tem indicações de batismo. Só que a função do batismo é um pouco diferente. No Velho Testamento a gente tem uma coisa chamada mikvah, ou mikveh. Está dentro dos livros da lei, do Pentateuco. E eram orientações de purificação em contextos muito específicos para o povo judaico. Exemplo, a mulher quando está no seu tempo de menstruação, ela fica, segundo Levítico, o quê? Impura. Impuro não é o mesmo que em pecado necessariamente em todos os contextos, tá, meus irmãos? Impura quer dizer que ela está incapaz naquela circunstância de fazer uma obra sacerdotal, vamos dizer assim, de adentrar no templo ou de fazer algo nesse sentido. Ela tem que se separar.
Isso tem a ver até com o resguardo do culto, porque entre os povos pagãos, o sangue era muito utilizado, sangue feminino era utilizado nesse contexto, assim como o sêmen. Por isso que o homem também fica impuro em situações dessa natureza. Então você tem que se resguardar alguns dias. Além também, a gente tem que entender isso, é até uma proteção para a mulher, né? A gente está falando de homens de 2000 anos antes de Cristo. Não é uma galera instruída, não. É uma galera do deserto, que o cara, se ele acha que tem que namorar com a mulher, pode ser que ele vai lá e acabou. Ó, vamos proteger essa mulher. Ó, não pode. Se você fizer isso, está violando, ela está impura, ela tem que se preservar agora. Então tem toda uma preservação também. Tem um sentido social e um sentido cerimonial. Ela está impura cerimonialmente, ela não está em pecado, porque isso é algo natural, né? Tanto é verdade que quando Jesus nasce no 8º dia, eles fazem o quê? Eles dão uma oferta de purificação. Jesus era impuro? Purificação cerimonial. Amém? Então não quer dizer que, então Jesus nasceu em pecado. Aí o cara se desvia. Porque fez uma oferta para Jesus, uma pombinha, como é que pode? Jesus era pecado. Não, purificação cerimonial. Então tem uma purificação cerimonial. Ao fim desse processo tem um banho, ok? Esse banho batismal é o mikvah. Legal? Feito numa piscina específica. Também tem outras situações específicas, às vezes, por exemplo, com um leproso. Ele não tem que fazer depois uma oferta e tal. Às vezes o leproso pode passar pela mikvah também. E também existe a possibilidade do estrangeiro que se converte ao judaísmo e que entra para o corpo, né, do povo de Israel, vamos dizer assim, de fazer a mikvah. Por quê? É uma espécie de rito de iniciação, um rito de entrada. Se você olha para a Bíblia, ela narra que o povo que saiu do Egito era só judeu? Era só dos filhos de Judá ou dos filhos da família de Abraão? Não, tinha estrangeiros dentre eles também, não é isso? E nos livros da lei eles também encontram o quê? Que olha, não trate mal o estrangeiro nas suas terras. Meus irmãos, se tem lei, tem prática, ok? Então quer dizer que tem estrangeiros e que talvez haja pessoas tratando eles mal. Então não deve tratar mal o estrangeiro. O estrangeiro chega, ele quer fazer parte da comunidade de Israel, ele passa pelo mikvah, ele se batisma, ele passa por esse ritual, ele se judaiza, vamos dizer assim, e ele faz parte da convivência. Então já havia batismo no Velho Testamento, mas não com o mesmo sentido e regularidade. Tudo bem até aqui? Aí quando a gente chega no 2º século a.C., vão surgir algumas comunidades judaicas específicas. Saduceus, por exemplo, essênios, ok? E os essênios, em especial, tinham essa característica batismal. Os essênios seria aquela galera um pouco mais, assim, com todo devido respeito aos essênios, mais pirada. Porque é uma galera que se afasta de tudo. Eles buscam o que a gente chama de ascese. Calma que não é difícil entender isso. Ascese, o radical é de ascensão, de ascender, ascese. Então é uma seta, ele se desvia de tudo, ele se desloca de tudo, vai para o deserto, e ele só fica ali naquela vida quase de monastério, aquela vida monacal. Ele fica ali e ele lê e cumpre os rituais, e eles esperavam muito que viesse um Messias sofredor e tal, e eles ficam nessa expectativa ali, os essênios. E eles faziam batismo, a ideia de renovação e tal. Tanto que tem gente que alega, e nós não temos suficiente argumento para isso, que João Batista teria sido um essênio ou teria aprendido alguma coisa dos essênios. Nós não temos suficiente argumentação para isso, mas o fato é que a prática do batismo existia no Antigo Testamento, lá no período do bronze, era do bronze lá atrás, como também existia no Israel histórico, 200, 100 anos e até na época de Jesus. Tudo bem? Esse batismo, repito, com regularidade própria e com intencionalidade própria também. Amém? Só que chega João Batista, que não é um essênio, como eu falei, não tem um argumento para poder afirmar isso, e também não está promovendo um mikvah. Ele está fazendo outra coisa. Qual é a natureza do batismo de João? O batismo dele é para qual propósito, segundo o texto que a gente leu? Arrependimento. Então é um batismo com uma direção específica. Eu preciso crer, portanto, que Deus deu a João uma revelação particular. Tipo assim, João, isso aí que fazem, você vai fazer também, mas agora é para buscar os corações arrependidos. E João começa a fazer isso. Tanto é verdade que ele se sente indigno e acha que não tem coerência nenhuma em batizar Jesus. Mas Jesus se batiza para poder demarcar quem ele é em nível espiritual, porque quando ele batiza é que vem a revelação, esse é meu filho. Amém? Então para Jesus não tem a ver com arrependimento, tem a ver com marcação transitória do seu ministério, porque o ministério de Jesus começa nessa hora.
É nesse momento que vem a revelação. Esse é meu filho. Aí começa. Iniciou o ministério dele. Mas para os outros, não. É arrependimento. E aí a gente olha para esse batismo de arrependimento e a gente fala, caramba, é um ato consciente de reconhecimento das suas falhas. Amém. Nós também fazemos isso. Só que às vezes a gente acha que o batismo sozinho vai resolver a coisa, ou o batismo em si é o arrependimento, e a nossa ação cotidiana eclesiástica é o nosso arrependimento. Então eu demonstro que estou arrependido como? Vindo para a igreja. Eu venho para a igreja, bom, demonstrei que estou arrependido. Ou então eu fui lá e fiz o batismo, batizei, mostrei que estou arrependido. Ou então eu vou para o culto de sexta-feira, ou então até brinco com o pessoal das 8, preguei hoje às 8. Pô, o pessoal das 8 é muito arrependido, porque para vir no culto das 8, realmente, você fala assim, Senhor, eu estou precisando, né? Porque é 8 da manhã. Então assim, a gente às vezes confunde arrependimento com atos pontuais institucionais da igreja, que são importantes. Importante que você se batize, é uma ordenança. É importante que você esteja em comunidade, porque Jesus não veio salvar uma pessoa. Jesus veio salvar um corpo de pessoas. E desde Hebreus tem me falando, olha, não caia na conversa dessa galera que fala que não precisa ir para a igreja. Não, esteja em comunidade sim. Vocês estejam, então isso é importante. Mas a gente não pode confundir esses atos isolados com o arrependimento. Porque o arrependimento, ele não se sustenta como um ato específico isolado na sua história. O arrependimento é uma atitude sistemática de vida. Ou seja, é uma forma de operar a sua própria existência. O arrependimento, portanto, não é um ato isolado. Ele é o conjunto da forma como você vive. E quer a demonstração disso? Vamos voltar aqui para o verso. Vamos para o verso 10. O verso 10 fala assim, ó. Cadê? Diz assim: e a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes. Olha que interessante. Essa pergunta do povo, que faremos, pois, vem antes ou depois do batismo? E aí? Dá uma olhada no texto. Ele está pregando batismo. E aí depois que batiza, os caras falam o quê? O que faremos? Isso é interessante. Isso é muito interessante. Porque demonstra que o arrependimento não subsiste no ato exclusivo do batismo. O arrependimento, ele é uma sistematização posterior ao reconhecimento público. O batismo é uma demonstração pública, estou arrependido. Aí daqui para frente, doravante, eu ajo de modo condizente ao arrependimento que eu falo que tenho. E é importante demonstrar isso porque João aí não pega pouca coisa não, ele bate pesado. Quando você pega em Lucas, é até mais leve. Em Mateus, a coisa esquenta. Porque ele fala assim, olha, ele vos batizará com o quê? Eu batizo com água, para arrependimento, legal, né? Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Pessoal, glória a Deus, com fogo, lê o texto. Com o Espírito são salvos, com fogo não salvos. O batismo com fogo ali em Mateus é outro significado. Não, mas em Atos tem o fogo do Espírito. Amém, é verdade, é outro contexto. Mas o batismo com fogo, ele fala aqui, porque eu estou botando a pá na eira e quem não dá fruto, quem não vive a vida vai ser queimado. Então ele está falando o seguinte, se arrependam, porque vocês se arrependendo aqui, vocês depois serão batizados com o Espírito, porque se não forem, serão com fogo. Então, é claro que agora todas as vezes que a gente fala de batismo com fogo, não precisa cantar essas músicas. Não, né, meus irmãos? Cada contexto é um contexto, a gente é inteligente, consegue entender os contextos. Mas nesse campo aqui, é uma palavra pesada. E tanto é pesada que exige mudança de vida, que as pessoas falam, o que faremos, pois? Ok, batizei, entrei na água, me arrependi, mas e agora? O que eu faço? E aí ele vai redarguir, ele vai responder. No 11 ele fala o quê? Respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ele convida para uma prática de comunidade. A salvação nunca é para atingir só você. A transformação é comunitária. E é por isso que a gente tem que voltar a ser crente de entender a Bíblia pela Bíblia em algum sentido. Porque do jeito que o mundo anda hoje, com as mentes tão cooptadas por ideologias do nosso tempo, talvez João fosse chamado de comunista. Está repartindo túnica. E por isso que você não pode ler a Bíblia com o olhar do presente. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia é para a ação do presente, mas ela não está falando do enquadramento cultural do nosso tempo. O nosso Jesus e as ações dele e o Evangelho de Cristo não
podem ser lidos adequadamente pela ideologia do nosso tempo. Não podem. Porque aqui você tem que pensar o seguinte, olha, é o cuidado com o outro. Eu não preciso de nenhuma ideologia do meu tempo para me mover no Evangelho. Eu preciso do Evangelho. O Evangelho me é o bastante. O Evangelho que eu sigo, sem precisar me apropriar de nenhuma ideologia do meu tempo, me diz que o meu irmão deve ser alvo da minha preocupação. Porque ele é imagodei. Ele é a imagem de Deus tal como eu sou. Quando eu falo imagem de Deus aqui, eu não estou dizendo que ele é digno da salvação, porque tão pouco eu sou. Mas ele é imagem no sentido que ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, aquilo que o aflige, me aflige também. Tem que me afligir. Eu não preciso de uma resposta do meu tempo, das políticas do mundo, do Estado. Eu preciso entender quem eu sou. Veja, João não vira e fala assim, quem tiver 2 túnicas, vá ao Estado de Israel, consulte os políticos, gere programas públicos e distribua túnicas. Ele não bota a culpa no Estado, ele não terceiriza a coisa, ele não fala para o poder público, e eu não estou negando a importância de política pública, amém? Não estou negando isso, mas ele coloca a responsabilidade no lombo do cara. Pega, tem 2 túnicas, está sobrando, não vai caber mais, tu deu uma enxada, né, irmão? Dá para o outro. Ele coloca a responsabilidade no indivíduo, ele joga no indivíduo, e a gente tem que ter essa capacidade de olhar para a gente também. Porque o arrependimento gera ações de transformação. O arrependimento faz isso. Que faremos, pois? Se tem 2 túnicas, demonstra arrependimento com acolhimento. Ama aquele que precisa. Tem 2, pega uma e dá para ele. Isso se você tem alimento sobrando, a mesma coisa, reparta. O problema é que às vezes a gente fica na expectativa do externo a nós. Todos os meses nós temos aqui na igreja, isso é orientação, amém, irmãos? Amém. Orientação. Temos aqui levantamento de cesta básica e parará. E às vezes, talvez, Deus não me deu essa palavra. Não, eu estou falando porque é a leitura social. Acontece conosco, somos humanos. De virar e falar assim, não, meu irmão vai dar. Não, deixa que eu deixo, né? Igual o jogo de vôlei, deixa que eu deixo, eu vou deixar. Não, você deixa. Pum, caiu a bola. Ninguém pegou a bola. E na verdade, nós não temos que ser movidos do tipo assim, ele vai fazer e portanto eu não preciso. Não. Ele vai fazer, e se eu posso, somarei esforços com ele, porque isso vai ampliar. Então a gente às vezes fica fazendo o mínimo, a lei do esforço mínimo. Não, eu vou fazer só o suficiente, quando Deus te chamou tudo. Deus te chamou para a integralidade da sua entrega. Se você pode fazer, e você não faz, será que seu coração é arrependido? Porque depois do arrependimento é que vem a pergunta, que faremos, pois, para demonstrar que de fato somos arrependidos? Aí ele continua, e chegaram também os publicanos. Quem são os publicanos, meus irmãos? São os cobradores de impostos. Aí falam assim, para serem batizados, e disseram-lhe, então veja, vai ser batizado, e perguntam, mestre, que devemos fazer? Mediante o batismo. João não fala assim, o que precisa fazer é entrar na água, tomar um banho gostoso, está quente hoje, e sair. Não. João fala, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Cumpre diligentemente a sua função social, mas não vá extorquir as pessoas. É isso que ele está falando. E aí fica uma lição para nós também, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não faço isso, então eu estou arrependido. Mas note que para cada pessoa é diferente, João deu uma orientação diferente. Não adianta eu chegar para uma pessoa que é fornicadora, mas que não mente, e às vezes é até sincerona. Não, eu fornico mesmo. Até fala. Não mente não, eu fornico mesmo. É isso aí. É sincero, ele não é mentiroso. Mas ele é fornicador e fala assim, não mente não. O pecado dele não é esse que está pegando ele. O que está pegando é fornicação. Ao passo que para o outro que é mentiroso e não é fornicador, não adianta eu falar assim, não fornica não, rapaz. Não, porque ele vai falar assim, então estou bem, eu não fornico, então está tudo legal. Mas ele mente. Ele tem que ser tratado na mentira dele. Então a gente às vezes tem a expectativa de olhar para o irmão e falou não fornicar, eu não fornico, então o irmão tem que... Mas será que não há nada no seu coração escondido que precisa ser tratado? Será que o arrependimento é só o arrependimento que eu acho que é para os outros? Do pecado que eu acho que é grave que está nos outros? Porque eles não viram e falam assim, mestre, que devem eles fazer?
Não é assim que chega dia de Deus. Senhor, o que o pessoal do ministério tem que fazer? Senhor, o que ele, o pastor, a liderança, o meu irmão do meu lado, meu primo, minha esposa, o que eles devem fazer? Não, o que devemos nós fazer? Onde é que está o meu problema? Ele fala, ó, você tem essa peculiaridade, o teu problema é esse. Se você quer demonstrar arrependimento, trata isso. Isso é uma palavra para todos nós. Amém. Porque todos nós temos alguma coisa que tem que ser tratada. Às vezes a gente atribui o peso maior para o outro, mas no nosso coração há coisas a serem resolvidas. E aí, não satisfeito, o diálogo persiste com outras pessoas. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E aí ele disse, bom, ele não vai falar, divide a túnica, é um soldado, então é outra realidade. Ele falou, olha, vocês não trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, porque talvez, exatamente por não se contentarem com o soldo recebido, eles podiam extorquir pessoas, então defraudavam, aquele famoso, ó, meu irmão, se você não me der o que eu quero aqui, eu vou plantar, não muito distante da nossa sociedade, né? Vou plantar um negócio aqui e tu tá quebrado, meu parceiro. Então ele fala porque, olha, você que é o algoz dessa vítima aí, não faça isso, não faça isso. Arrependimento exige, portanto, comprometimento com mudança. E a grande questão é, essa palavra não se reduz ao seu problema de hoje, porque você, assim como eu, é uma pessoa num mundo falido. Nós teremos novos problemas ao longo do tempo. Às vezes resolveremos algumas coisas e outros problemas surgirão, porque a vida é ativa. O que Deus espera de você é uma atitude de arrependimento que te faça encarar com clareza, com lucidez, os problemas que estão diante de você e que habitam no teu coração, na expectativa de que você de fato os resolva. Não que alegue, mas eu batizei, mas eu vou à igreja, mas eu dou o dízimo. Não é essa a expectativa exclusiva de Deus. A expectativa é uma transformação sistemática, que nunca para e é continuada. Essa esperança, a expectativa de Deus para nós. Então note que as questões são sempre essa. Quem tiver 2 túnicas, reparta. Quem tiver alimentos, reparta. Não peçais além do ordenado. Não trateis mal a ninguém. Não defraudeis ninguém. Contentai-vos com o próprio soldo. Não fale palavrão. Não bate no seu irmão. Não pegue dinheiro da carteira do seu pai. Tem muita coisa que pode entrar aqui. Não consuma pornografia. Não fale mal dos outros, não seja uma pessoa maledicente. Não seja uma pessoa que retenha o perdão. Ah, eu não perdoo não, pisou no meu carro. Não seja uma pessoa que não retenha o perdão. Tem que ver qual é o teu problema. Veja, Deus não vai falar para mim hoje, essa manhã. Quer dizer, ele até pode. Mas eu acho que não vai ser producente. Deus fala para mim, o de cada um. Olha, Deus falou para mim, para você que é isso, para você que é isso. Você tem que olhar no teu coração. O Espírito já está te falando. Amém. Porque ele comunica contigo, ó, já achei onde é que é o problema. E às vezes eu nem citei, mas tu já sabe. Porque o Espírito, ele fala, ele constrange, ele mexe, ele fala, ó, tá vendo essa palavra? É aqui, ó. Ele não falou, mas é aqui. E você tem que acertar isso. Então o arrependimento, ele traz uma busca por virtude, por transformação. Agostinho de Hipona é um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos, né? Ele é santo católico e é uma referência para todos nós cristãos do mundo. Ele é um santo da Argélia, norte da África, século IV depois de Cristo, século IV. Olha o que o Agostinho de Hipona fala para a gente, que existem 4 virtudes cardeais, as quais nós precisamos buscar. Quais são as 4 virtudes cardeais? Primeira, prudência ou sapiência, que é a capacidade de discernir o verdadeiro bem. A gente tem que ter essa capacidade de ver o que é bem e o que é mal travestido de bem. Segunda coisa, justiça. Dar a cada um conforme é devido. Você sabia que quando você não honra quem é honrável, você também está falhando no teu arrependimento? Porque a pessoa deve ser honrada na medida da honra proporcional a ela. Se a pessoa que te trata com carinho, respeito e educação, ela deve ser honrada com carinho, respeito e educação. E isso tem que ser falado porque o povo de Deus não é livre dos seus preconceitos. Nós temos hoje aí o dia da consciência negra e tudo mais. Não ache que os problemas que o mundo indica não entram na igreja. Na igreja rola às vezes gente que violenta a esposa,
Tem gente que tem um olhar preconceituoso com o pobre, que olha o diferente, o amarelo, o índio, o branco, o negro, não importa, de modo negativo. Nós precisamos cuidar disso também. Isso também é pecado, irmãos. Amém? Amém. Se não falam por aí, a nossa igreja fala. Amém. Isso também é pecado. Isso também tem que ser acertado. Porque o teu irmão é a imagem de Deus. Deus fez ele desse jeitinho. Amém. Se você não acha bonito, o problema é seu. Deus gostou e falou, é bom. Deus olhou e falou, é bom. E quem é você para poder bater de frente com o Criador do universo? Meio complicado. Eu acho que está desproporcional. Terceiro ponto de Agostinho, fortaleza. Mover-se com força para vencer as dificuldades. A palavra de Deus, de certas horas, dá um corte na gente, né? Tal do corte seco Tramontina, né? Não tem o que fazer. O que a palavra fala? No mundo tereis aflições. Meu Deus. Por quê? Porque seria bom se fosse condicional. Que tem várias vezes na Bíblia que é condicional. Se vocês clamarem, parará isso aqui. E se não clamarem, aquilo ali. Poxa, que bom, é condicional. Então eu vou tentar errar o menos possível para me prejudicar o menos possível. Show de bola, está no meu controle. O que também não é fácil, porque a gente é totalmente problemático. A gente precisa do Espírito para poder ajudar a gente. Mas, pelo menos, eu pago pelo que eu fiz. Mas Jesus não fala isso. Ele fala, no mundo tereis. Ele não bota condicional. Meu Deus. É isso. A gente que lute. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci. Mas vão ter aflições. É bom que ele termina com bom ânimo. A parte mais forte é sempre o final. Tereis aflições, mas eu venci. Mais vocês vão ter bom ânimo. Mas ainda assim, temos aflições. Então precisamos ter bom ânimo. Bom ânimo é fortaleza. É mover-se com força para vencer as dificuldades. Quarto ponto cardeal, segundo Agostinho, temperança, exercer moderação, domínio das vontades, controlar-se. Veja, ser servo de Deus não é não ter vontade de pecar, é ter consciência que é pecado e se controlar para não fazer. É domínio próprio. Jesus nos transformou em robô. Caramba, eu aceitei Jesus e ainda quero pecar. Veja só você, né? Que coisa incrível. É isso, a vontade está lá, instalada. Porque você tem um vírus de pecado que está ali. O que acontece é que você busca Jesus. E Jesus capacita, o Espírito te capacita. É Lutero que falava, olha, eu achava que o velho homem tinha morrido no batismo. Eu descobri que o infeliz sabia nadar. Ele voltou comigo, ele continua aqui todo dia me afligindo. E eu não posso, e aí já a gente traduzindo, eu não tenho como seguir a Deus pela minha força. Já falei com os irmãos, você não tem condição de obedecer segundo o teu poder. Quem te capacita para obedecer é o próprio Espírito. É o Espírito que capacita. Você fala assim, não, eu vou conseguir. Não vai. Porque ninguém vai. Porque foi rodeada a terra e não encontrou-se um digno. É o Espírito que te capacita a ter fortaleza, a ter temperança, a ter justiça, a ter a sapiência sobre a qual Agostinho fala. Então, esse arrependimento gera na gente um desejo. Isso gera um desejo de ter essas coisas. Coisas que não conseguimos sozinhos. Mas o Espírito coloca na gente esse desejo, essa vontade. O Paul David Tripp fala o seguinte para a gente, um pregador. Ele fala o seguinte, a graça te chama para viver dentro dos limites de Deus. E então te fornece o desejo e a habilidade de fazê-lo. A graça te convida para uma vida. Vem. Aí você chega lá, você não consegue fazer sozinho. A própria graça te dá os mecanismos para conseguir fazer. A graça te tira do lamaçal e te capacita para fazer toda a boa obra de Deus. Mas o que temos que fazer? O que nos compete? Arrependimento. O que nos compete essa manhã? Arrependimento. É olharmos para nós mesmos e falar, o que há em mim que está errado? Tem aquela música, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Então tem que ver, tem que perscrutar o coração. Sem estar preocupado, não, mas meu irmão precisa ouvir essa palavra. Essa palavra é para você que está aqui. É porque no teu coração que Deus quer operar essa manhã. O autor de Hebreus ainda afirma para a gente o quê? Que sem santidade ninguém verá Deus.
Por isso que a justificação é acompanhada da santificação. Porque o arrependimento constante é isso, é buscar se santificar. Assim, Senhor, eu errei. Porque, meu irmão, você vai errar, tá? Desculpa te informar. É um dado concreto. Você vai errar. Mas é o teu desejo de acertar isso que vai te impulsionando. Senhor, eu errei, mas me ajuda, me levanta. Eu não posso aceitar. Eu já falei com os irmãos, quem gosta de lama é porco, ovelha não gosta. Ela vai levantar e ela me limpa. Senhor, não desiste de mim, continua. E ele não vai desistir. Mas você tem que falar diante do Senhor pedindo misericórdia. Senhor, me levanta, me ajuda, eu não quero viver isso aqui mais. Eu tenho que me acertar. E alguns desistiram de pedir. Alguns aqui desistiram de pedir. Você me vê agora aqui. Desistiram. Porque está tanto tempo lutando com um negócio que acha que nem Deus é capaz de trocar aquilo ali. Porventura, algo difícil para Deus? Aleluia, Jesus. Se você no seu coração fala, eu nem peço para Deus me acertar mais nessa área porque eu estou perdido nisso. Isso é mentira do diabo, irmão. O diabo bota na cabeça e te convence de coisas erradas. Ele não vai roubar a tua salvação, mas ele vai roubar a bênção. Ele vai roubar a paz. Ele vai roubar a alegria. Ele vai roubar oportunidades. Se o inimigo não pode tragar a tua alma, ele te tira a possibilidade de ter satisfação. Não acredite nisso, isso é mentira do diabo. Amém? Isso é mentira. Ele joga. A gente colhe e acolhe se a gente deixar. Mas é mentira dele. A mentira do diabo fica desfeita essa manhã. Amém? Ah, eu tenho dificuldade. Todos temos. Ah, mas Deus não pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode te tirar de qualquer vício que você tenha. Amém? E para a gente já ir caminhando para o final da nossa mensagem, alguns ficam até chocados. Já, porque daqui a pouquinho a gente tem meio-dia já a entrada dos próximos horários de oração, né? A gente tem um exemplo bíblico interessante aqui para poder pensar no arrependimento e transformação. Aí, se você quiser abrir, você pode abrir, tá? Que eu vou ler algumas coisinhas aqui. Gálatas 5. Eu lembro que na última pregação, que foi de noite, eu preguei às 8 às 19, dia 30. Foi no dia 30. Eu peguei 19 horas e preguei Gálatas 2 e Gálatas 3. Quem estava aqui? Alguém estava aqui? Gálatas 2, Gálatas 3. Eu falei ali como Paulo vai dando umas indicações, como ele e Pedro tiveram uns probleminhas, lembra disso? Ali tensões apostólicas, irmãos, também acontece, né? Tem umas tensões apostólicas ali entre eles, mas no final poder falar o quê? Paulo estava corrigindo Pedro, mostrando que todos são filhos de Deus, enxertados através de Cristo. E, portanto, não há gentio nem judeu. Porque a nossa identidade não é essa identidade corpórea. É uma identidade transcendental, uma filiação, né, com Deus que nos escolheu. Amém. Aí ele vai continuar, Gálatas 3, 4, e no 5 ele chega e dá uma dimensão prática. Porque a palavra dessa manhã tem muito de uma estrutura teórica, mas tem uma prática. Arrependimento enquanto atos de fé, não é isso? Enquanto uma prática de transformação. E aqui ele vai entrar muito numa discussão prática. Em Gálatas 5, eu separei a partir do verso 16. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí no 18 ele fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque quem nos tutela não é a lei, né? Quem nos tutela é quem? Cristo. O nosso tutor é Cristo. Nós cumprimos a lei através dele que cumpriu. Amém? Então, quando seguimos os seus mandamentos, cumprimos a lei através dele. Então, ele é a nossa tutela. Se outrora a lei era tutela, agora Cristo. Não é isso? Se a lei trazia a morte, porque ela evidenciava o pecado, Cristo traz a vida. Então ele é sobremaneira maior do que a lei. Amém? Aí vai para o verso 18. Voltando, né? Não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Parou. Você conhece esse trecho aqui. Ele vai falar das obras da carne, das obras do Espírito. Aí tem que ter um pouco de expertise na leitura. Entre uma malícia, tá? Uma atenção. Em frases adversativas, a parte mais forte da frase é sempre o final. Como assim uma frase adversativa? Uma frase que tem uma coisa adversa. Por exemplo, fulano é bonito, mas é chato. Qual é a parte forte da frase? Chato.
Ele é até bonito, é como se fosse, ele é até bonitinho, mas é chato. Vamos inverter. Fulano é chato, mas é bonito. Não, ele é chatinho, mas pô, é bonitão. O mais é a parte mais forte. Quando eu escolho a ordem das coisas, eu dou um sentido para as coisas. Não é aleatório. Tudo na Bíblia tem sentido, até a ordem da escrita. Tudo tem sentido. Você tem que aprender a ver a riqueza do texto. Legal? Mudou a ordem, mudou tudo. É igual aquela conversa. Tem uma notícia boa e uma má. Qual você quer primeiro? Me dá a má. Para terminar pelo menos com um pouco de alegria, né? Se você dá boa primeiro, me dá boa. Tá bom, não quero ouvir a má não. Vai embora. Então a ordem faz todo o sentido, muda a lógica. Ele começa pela parte má ou pela parte boa? Pela má. Ele começa pela má, porque ele quer fazer a adversativa, falar, ó, mais o do espírito é, entendeu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A parte final é mais forte. A mesma coisa aqui. Qual é o fruto do espírito? É o fruto da carne, né? São manifestas. Quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem um negócio aqui que eu faço que não, mas é semelhante, irmão. É outro nome, tá? É semelhante a esta. Se é semelhante a esta, é o quê? É obra da carne. Tente tirar a sua vida. Não, mas eu só faço uma fofoca. É semelhante a essa? Não, mas é semelhante a essa? Não, mas é porque eu como demais, mas só nos dias ímpares. É semelhante a essa? Então, meu irmão, se é semelhante a essa, tem que tirar a sua vida. Né? É fruto do quê? Da carne, é obra da carne. E aí ele termina, cara, e é interessante isso, todo mundo bate muito pesado. João, a gente já falou isso aqui, primeira epístola de João, ó, quem peca não é de Deus não, tá? João diretaço. Ó, pecou, não é do Pai das Luzes. Vai para o inferno. Assim. Você vive coisa ruim? Você gosta? Então tu não serve a Deus. A semente dele não está em você e você não é filho dele. Não importa o que você diga, porque ele te conhece pelos atos. E aqui Paulo bate também. Paulo fala o quê? Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a gente fica nessa conversa mole, mas eu vou na igreja. Meus amados, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está revelando para a gente claramente. Não dá para a gente brincar com a obra da carne. Não dá. Não, mas é só um negócio. Não dá para brincar. Eu já falei, você tem que se arrepender na área específica que te é o calcanhar. E nós, Senhor, dá a túnica, que você segura tudo. E você reparte a comida, porque teu irmão está passando fome, teu tio está com fome, você tem arroz para dar e não dá. E eu, Senhor, você não vai pegar o dinheiro indevido. Você vai ficar feliz com o teu soldo. E você não vai cobrar imposto de modo indevido. E eu, Senhor, você tem que perguntar, que farei, pois, Senhor, essa manhã com essa palavra? O que eu vou fazer? O que eu faço agora? Porque tem alguma coisa aqui que talvez, ou semelhante a estas, que você esteja fazendo. E você fala, mas é só um negócio. Mas é esse só um negócio que Deus quer tratar. É esse negocinho, que para você é negocinho, mas já está um rombo espiritual na tua vida. Não dá para a gente brincar de evangelho. Isso aqui, gente, não é uma gincana. Para ver quem fica mais tempo na igreja, para quem acumula mais cargos, para quem faz mais coisas. A gente está falando, a gente tem que entender isso, de vida e morte. Quero que você volte a entender o que é uma eternidade. A gente está falando de vida e morte, nossa e das pessoas que a gente ama. A gente está falando de coisa séria. Você tem que tentar sair do olhar das paredes, está entendendo? A gente olha às vezes muito isso aqui é a igreja. Meus irmãos, tem uma dimensão espiritual que você não vê. E você tem que estar sensível a isso. Amém. Senão a gente vai viver isso aqui como se fosse, assim, um Big Brother.
sabe, um jogo de, não, essas são minhas alianças, aqueles são, cara, isso aqui, nós somos os chamados para falar a verdade. Aleluia. A voz profética para o mundo é a igreja, não é o Estado, não é a política pública. A voz profética de transformação é a igreja. Só a gente tem a palavra que traz vida eterna, que é Cristo. Só a gente tem isso. E se nós não nos apoderarmos desse poder, quem se apoderará dele? Ninguém. Porquanto eles não servem a Deus. Mas nós fazemos. E é por isso que a gente tem que ter a clareza, a lucidez do impacto que nós temos. Para que a gente não fique preso a isso aqui. Achar que igreja é isso aqui. Isso aqui também é igreja, institucionalmente falando. Mas o que a igreja é o que a gente produz em nível espiritual, que não é visível a grande parte de nós, que não temos olhos abertos. Mas a gente confia, a gente sabe, porque a gente vive isso. E talvez essa manhã também seja a manhã para você pedir sensibilidade para Deus, para ser mais sensível, para não olhar para a perspectiva natural. Porque a coisa que o inimigo mais quer é que você olhe tudo pelo campo natural. Tudo é natural. Você nunca olha nada pelo campo espiritual. Tudo é natural. Quando você tem um problema com alguém, isso é espiritual. Quando você faz o que é errado, isso é espiritual. Quando a sua vida não tem marcas de misericórdia e arrependimento, isso é espiritual. Não é só seu porque ninguém vê. Ressoa na eternidade. Isso move muita coisa. Você tem que ter essa sensibilidade. Mas aí, Paulo vem com a notícia legal. Mas o fruto do Espírito é mais, a parte mais forte e mais poderosa é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Uma coisa importante para a gente fechar o último ponto. No texto, ele fala o fruto ou os frutos? O fruto é um fruto só. Se eu tenho amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, eu tenho fruto? Eu tenho ou não tenho? Acompanha comigo. Vamos, volta lá, vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Se eu tenho amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, eu tenho fruto? Não. Porque é um só. Se eu não tenho uma parte, eu não tenho todo. E a gente quer separar o fruto. Não, eu sou muito bom de amor, mas paz... Eu sou muito bom de bondade, mas falta mansidão. Por acaso, porventura, quando você vai ao hortifruti, você compra uma tangerina sem um gomo? Você chega lá, tá a tangerina, ela tá aberta, tirou a casquinha, pegaram um gomo. Aí você compra, uma tangerina. Você fala, não tem outra tradicional, fechadinha, com todos os gomos? Mas é igualzinho. Não é igual, tá violado, meu companheiro. Tá aberto. Falta um gomo. Não é tangerina, se não for completa. Rapaz, isso aí é lá embaixo. Porque se me falta alguma coisa, é capaz de, igual efeito dominó, em pouco tempo, me faltar tudo. Porque um buraquinho assim, no remendo, na roupa, que não conserta, ele vai abrindo, você fica desnudo, rasga tudo. Não dá para poder eu pegar e repartir o que o Espírito falou que não é repartível. É claro que tem áreas específicas que você pode trabalhar mais, mas eu não posso negligenciar, você entende? Fala assim, poxa, de todo fruto, a parte da bondade é uma parte mais difícil para mim, mas eu vou trabalhar nela, não porque isoladamente ela é uma questão, mas porque ela contempla o todo. Amém. E se eu não tratá-la, eu perco o todo. Eu preciso cuidar da parte, porque a parte é o todo. Não tem, se a fruta começa a apodrecer num pedaço, ela em algum tempo toma tudo e fica podre. Então eu tenho que cuidar daquela parte, entendendo que ela sozinha não fica isolada. Não, mas assim, eu sirvo a Deus, só me falta fé.
Legal, mas quem não tem fé, perde a paz. Quem não tem paz, não tem gozo. Quem não tem gozo, não é manso. É uma coisa puxa a outra. Então, nós como igreja temos que olhar isso aqui como o fruto do Espírito. É a conjunção de tudo isso, é o que a gente é. Nós somos pessoas que precisamos ter em Deus amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós precisamos do todo, porque senão a gente fica dando desculpa para Deus. Sim, eu tenho quase tudo, mas assim, eu não sou muito temperado não, mas também não é nada demais. Mas não é nada demais porque você falou, ou porque Deus falou? Porque com todo devido respeito, a minha opinião nesse campo não faz diferença nenhuma. Se eu te falar assim, eu acho que não faz diferença. Você tem que falar assim, com todo devido respeito, heresia total, hein? Valeu, campeão, tu é usado por Deus, mas agora foi longe, tá? Interessa a minha opinião nessa hora. Interessa o que a palavra fala para você. É o todo. E Deus veio para te dar completude. Deus veio para te dar uma integralidade com Ele. Então, essa manhã é um convite. É um convite para um ajuste no seu coração. De alguma coisa que você já desistiu de corrigir, ou que você até tenta, mas na real mais diz que tenta do que tenta. Está lá, não, mas isso aqui não é tão complicado, não é tão errado. Meus amados, isso é para todos nós. Isso não é para um ou para outro. Quando os profetas clamavam pelo povo e pediam para o povo se arrepender, o primeiro arrependimento era o profético. O profeta rasgava as vestes, ele chorava, ele pedia, porque ele se sentia parte do povo. Eu não estou falando para vocês me excluindo, essa palavra é para nós, para todos nós. Nós somos a igreja de Cristo por completo, juntos aqui. É para todos nós. Se há alguma coisa que não se chama Deus em nós, isso tem que ser resolvido. Não podemos naturalizar as coisas que Deus não naturaliza. Não podemos. Precisamos ter o fruto do Espírito. Precisamos ter o arrependimento e uma vida sistemática de transformação em Deus. Amém? De pé, vamos orar.